Existe uma fome que não se sacia com pão, nem com as promessas fugazes de um mundo que nos distrai. É a fome da alma, um vazio profundo que muitos carregam, mesmo envoltos em rituais religiosos. Por anos, eu dancei na superfície da fé, seguindo passos sem sentir a essência vibrante. Era como um deserto espiritual, buscando água em poços secos, enquanto a verdadeira fonte permanecia oculta. Esse vazio não era a ausência de crença, mas a falta de uma fé viva, capaz de transformar o ordinário. Essa fome insaciável foi o catalisador para uma jornada que eu jamais imaginei trilhar. A estagnação era quase palpável, um peso invisível que sufocava qualquer aprofundamento. Via outros falarem de experiências e revelações, mas para mim tudo soava como um eco distante, uma performance ensaiada. Minha prática espiritual havia virado rotina, um checklist de obrigações cumpridas sem paixão. Onde estava a faísca, o fogo prometido? Essa complacência, essa zona de conforto espiritual, era uma prisão. Eu estava preso em um ciclo de repetição, desejando mais, mas sem saber como romper as correntes que me atavam a uma fé morna e sem vida. Minha alma clamava por algo indescritível. Nesse cenário de busca e frustração, a ideia do jejum começou a ecoar, não como penitência, mas como um convite. Para muitos, jejuar é mera privação física. Mas o que se esconde por trás dessa prática milenar? Seria uma dieta espiritual ou um portal para algo mais profundo? As discussões sobre jejum que eu ouvia eram superficiais, focadas em regras e proibições, raramente abordando a transformação interna. Eu ansiava ir além, desvendar o propósito real, a sabedoria ancestral que parecia ter se perdido. Minha intuição sussurrava que não era sobre não comer, mas sobre nutrir uma parte de mim que estava definhando. O gatilho para minha experiência surgiu de uma frase ao acaso. O jejum pode limpar não apenas o corpo, mas a mente e o espírito. Aquelas palavras se fixaram. Não buscava bênção ou milagre, mas clareza. Estava exausto da névoa que embaçava minha percepção do divino e de mim mesmo. Decidi então experimentar um jejum de 24 horas, não por imposição dogmática, mas por uma urgência interior, uma necessidade visceral de sacudir a poeira e ver o que emergia. Não era religiosidade superficial, mas um grito por autenticidade, por uma verdade adormecida, esperando ser despertada por um choque. Eu precisava de um reset. Esta não seria uma jornada de privação, mas uma exploração corajosa do meu interior. Eu queria ir além das respostas prontas e fórmulas desgastadas. A fome física, eu intuía, seria apenas o véu para uma fome muito maior. A fome de significado, de propósito, de uma conexão genuína com o transcendente. Estava pronto para confrontar o vazio, não para preenchê-lo com distrações, mas para entender sua origem e talvez descobrir que era um espaço para o novo. Este jejum de 24 horas seria meu primeiro passo em um terreno desconhecido, uma tentativa de desvendar segredos. Preparava-me para um despertar, uma revelação que poderia mudar tudo. Aquele primeiro jejum de 24 horas foi um portal. A fome, antes distração mundana, transformou-se em sussurro insistente, convite a olhar para dentro. Não era apenas o vazio no estômago, mas uma sede espiritual que eu mal sabia nomear. A estagnação e a religiosidade vazia que me corroíam desmoronaram sob o peso da privação voluntária. Eu buscava algo mais profundo que a superfície dos rituais. Na quietude incômoda da ausência, a escritura me chamou de forma nova, quase magnética. Mergulhei, não como estudante, mas explorador em busca de um tesouro ancestral. Encontrei um padrão, um poder esquecido, tecido nas fibras mais antigas da fé.
O jejum não era dieta espiritual ou penitência vazia, mas linguagem, um grito silencioso que atravessava milênios. Pense em Moisés, no Monte Sinai. 40 dias e 40 noites sem pão nem água, antes de receber as tábuas da lei. Não uma imposição, mas preparação para a intimidade mais profunda, a revelação da essência de Deus. Sua carne esvaziou-se para que seu espírito fosse preenchido com a glória do Altíssimo, buscando direção e propósito. Davi, o rei guerreiro, em luto e arrependimento profundos, jejuou e chorou pela vida de seu filho. Não para manipular Deus, mas para expressar total dependência e a contrição de um coração quebrado. Era um ato de humildade radical, clamor por misericórdia que transcendia palavras, revelando busca por perdão e entrega total. Ester, a rainha judia, diante de um decreto de extermínio, convocou seu povo a jejuar por 3 dias e 3 noites. Uma nação curvou-se em súplica, não por desespero, mas por fé ativa, buscando libertação e intervenção divina contra a ameaça. O jejum ali foi catalisador para a coragem, ponte entre impotência humana e poder sobrenatural. E claro, Jesus. Antes de iniciar seu ministério, retirou-se ao deserto por 40 dias, jejuando e enfrentando as tentações. Não para provar divindade, mas para nos mostrar o caminho da vitória espiritual, a primazia do espírito sobre a carne, o alinhamento total com a vontade do Pai. Seu jejum não era privação, mas empoderamento. Demonstração de como redirecionar o foco do físico para o espiritual, fortalecendo a alma para a batalha. Essas figuras, distantes no tempo, ecoavam uma verdade universal. O jejum é ferramenta para desviar o olhar do imediato, do tangível, e fixá-lo no eterno, no invisível. É um ato de desapego que paradoxalmente nos conecta mais profundamente. Em um mundo saturado de ruído e gratificação instantânea, onde a alma se sente fragmentada e sedenta, o jejum bíblico emerge não como relíquia, mas como mapa para a redescoberta da intimidade com Deus, da clareza de propósito e da verdadeira liberdade espiritual que tanto ansiamos. É o poder antigo, revelado. E assim, a jornada pessoal começou. As primeiras horas do meu jejum de 24 horas foram um campo de batalha interno. Não era apenas a fome física que roía, mas uma cacofonia de pensamentos, lembranças de refeições passadas e a incessante voz da rotina me chamando de volta ao conforto. Cada ruído do estômago parecia uma sirene de alarme, e a mente, acostumada à gratificação instantânea, lutava para aceitar a privação. Era como caminhar por um deserto árido, onde cada miragem de alimento testava minha resolução, revelando quão profundamente enraizadas estavam minhas dependências e distrações mundanas. A luta se intensificou à medida que as horas passavam. Não era apenas o corpo que protestava, era a mente, a alma, que se sentiam expostas. Aquelas correntes invisíveis, das quais eu havia falado antes, as que nos prendem à superficialidade e ao consumo constante, começaram a se manifestar com uma clareza dolorosa. Eu me pegava pensando em e-mails não respondidos, tarefas pendentes, o feed infinito das redes sociais. Tudo para preencher o vazio que a ausência de comida havia criado. Era um lembrete cruel de como buscamos preencher lacunas espirituais com soluções temporárias e superficiais, fugindo do silêncio que o jejum impunha. Chegou um ponto por volta da metade do jejum, onde a exaustão mental quase me fez ceder. A tentação de quebrar o propósito era avassaladora, a lógica tentando justificar a desistência. Mas foi nesse abismo de quase rendição que algo mudou. Uma quietude inesperada desceu, não de força própria, mas de uma rendição profunda. Foi como se, ao esgotar minhas próprias reservas, eu abrisse espaço para uma outra presença.
Se você já sentiu essa luta, essa busca por algo além do visível, deixe seu like e compartilhe nos comentários sua experiência ou o que você busca. Seu testemunho pode inspirar alguém. Nesse ponto de virada, a batalha interna não cessou completamente, mas sua natureza se transformou. A fome ainda estava lá, mas não me controlava mais. Em vez disso, uma clareza mental e uma paz que desafiavam toda lógica começaram a emergir. As distrações diminuíram e o ruído do mundo exterior parecia abafar. Foi nesse silêncio que comecei a ouvir, não com os ouvidos, mas com a alma. Respostas a orações que pareciam emudecidas surgiram como sussurros, e um senso de direção, antes nebuloso, começou a se cristalizar. Senti uma libertação das amarras do controle, uma dependência total e reconfortante em Deus, que sustentava não apenas meu corpo, mas meu espírito. Ao final das 24 horas, não era apenas a sensação física de alívio que dominava, mas uma profunda gratidão e uma nova perspectiva. As correntes invisíveis que me prendiam à ansiedade, a busca incessante por validação e a superficialidade pareciam realmente quebradas. O jejum não me deu todas as respostas, mas me deu a capacidade de ouvi-las, de discernir a voz que importava. Eu percebi que o verdadeiro propósito não era a privação em si, mas o espaço que ela criava para Deus agir, para que Ele preenchesse o vazio com sua presença e propósito. Foi um deserto interior que, paradoxalmente, floresceu com uma vida espiritual renovada. O jejum não termina com a primeira refeição. Esse é o segredo que poucos compreendem. A verdadeira transformação começa no silêncio que se segue, no eco que a fome deixa na alma. Quando o estômago se cala, o espírito continua a falar, mas agora com uma clareza assustadora. As 24 horas foram apenas o portal. O que você faz com a porta aberta é o que define o legado dessa experiência. A disciplina não foi apenas abster-se de comida, foi um ato de declarar que sua alma tem mais fome de Deus do que seu corpo tem de pão. E essa declaração, uma vez feita com sinceridade, reverbera por dias, semanas. Você começa a perceber os apetites do seu coração de uma forma diferente, questionando o que realmente te alimenta, o que realmente te sustenta no caos da vida cotidiana. A fome física se foi, mas uma nova fome, uma fome santa, foi despertada. Incorporar essa prática em sua vida não exige um calendário rígido ou um legalismo religioso. Pelo contrário, começa com uma escuta, é um convite do Espírito. Talvez seja uma vez por mês, um dia separado para realinhar seu foco. Talvez seja antes de uma grande decisão, quando a sabedoria do mundo parece insuficiente. O segredo é não transformar o jejum em um ritual vazio, mas mantê-lo como um encontro radical. Prepare-se para ele, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Defina uma intenção clara. Por que você está jejuando? É por clareza? Arrependimento? Intimidade? Escreva. Ore sobre isso. Transforme o dia de jejum em um deserto voluntário, um lugar onde você intencionalmente se afasta das distrações para encontrar aquele que é a fonte de tudo. E lembre-se, a graça é fundamental. Se você falhar, não se condene. A jornada espiritual é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. A cada jejum, você está cavando o poço da sua intimidade com Deus um pouco mais fundo. No início, você encontra terra seca e dura, as distrações, o desconforto, a dúvida. Mas à medida que você persiste, a terra começa a ceder. Você acessa um nível de comunhão que a vida corrida simplesmente não permite. É nesse espaço de quietude e dependência que as mentiras que você acreditava sobre si mesmo e sobre Deus começam a desmoronar. A sua oração muda. Deixa de ser uma lista de pedidos e se torna um diálogo, uma entrega. Você não está apenas falando com Deus, você está criando o silêncio necessário para ouvi-lo.
O jejum é a forma como dizemos ao nosso corpo e ao mundo: silêncio, eu preciso ouvir meu Pai. E nesse silêncio, a presença dele se torna mais tangível do que a própria fome. Essa prática regular afia sua sensibilidade espiritual de uma maneira incomparável. O ruído constante do mundo, as opiniões, as ansiedades, as notificações, tudo isso cria uma estática espiritual que nos impede de discernir a voz suave e delicada de Deus. O jejum age como um filtro poderoso, removendo essa estática. De repente, você começa a perceber os seus toques nos detalhes do seu dia. Uma passagem bíblica salta da página com um novo significado. Uma conversa casual com um amigo parece divinamente orquestrada. Você ganha clareza sobre decisões que antes pareciam nebulosas. Não é mágica, é o resultado de um espírito que foi afinado, de um coração que foi esvaziado do excesso para ser preenchido com o essencial. Você aprende a viver não apenas de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Portanto, o legado da fome não é a memória do desconforto, mas a realidade de uma fé redefinida. É a descoberta de que a sua maior força se encontra na sua maior fraqueza e na sua total dependência dele. A jornada de 24 horas é apenas o primeiro passo para uma vida inteira de caminhada mais profunda. Como está escrito, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O jejum é uma ferramenta poderosa para colocar o reino em primeiro lugar. Mas essa jornada de aprofundamento está apenas começando. A fome física foi vencida, mas existe uma batalha ainda mais intensa que acontece no mundo invisível quando jejuamos. Inscreva-se e ative as notificações para continuar aprendendo mais sobre como se aproximar de Deus.